Você já esteve diante de uma situação tão grande, tão pesada, tão impossível aos seus olhos, que parecia que não havia saída nenhuma. Uma doença que os médicos não sabiam explicar. Uma dívida que crescia mais rápido do que qualquer solução. Um relacionamento destruído que parecia não ter conserto. Uma porta fechada que ninguém conseguia abrir. Se você já viveu isso, ou se está vivendo agora, eu quero que você saiba que esta reflexão foi preparada especialmente para o seu coração hoje. Jesus disse algo que até hoje ecoa como um trovão nos corações de quem acredita. Ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esta montanha: mude-se daqui para lá, e ela se moverá. Nada será impossível para vocês. Essas palavras estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 21. E eu preciso te dizer, Jesus não estava falando em sentido poético apenas, ele estava revelando um princípio espiritual profundo sobre a natureza da fé verdadeira. Mas o que é afinal essa fé que move montanhas? Porque muita gente confunde fé com otimismo, outros confundem fé com ausência de medo, e tem gente que confunde fé com aquela sensação boa que a gente tem quando tudo está indo bem. Mas fé bíblica é outra coisa, é muito mais poderosa, muito mais radical e muito mais real do que qualquer uma dessas definições. O primeiro ponto que eu quero trazer para o seu coração hoje é este: fé verdadeira não ignora a montanha, ela encara a montanha. Existe uma ideia equivocada de que ter fé é fingir que o problema não existe, é sorrir enquanto chora por dentro, é dizer está tudo bem quando nada está bem. Mas isso não é fé, isso é negação. Davi não fingiu que Golias era pequeno. Ele viu o gigante, reconheceu o tamanho do desafio e mesmo assim avançou. Os 3 jovens hebreus não fingiram que a fornalha estava fria. Eles sabiam que o fogo era real e mesmo assim disseram: nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não nos livre, ainda assim não dobraremos o joelho. Isso é fé, é olhar para a montanha nos olhos e dizer: eu sei que você é grande, mas eu sei que meu Deus é maior. Então hoje, não fuja do seu problema. Encará-lo com fé é o primeiro passo para vê-lo ser movido. O segundo ponto é este: fé que move montanhas é fé que age. A fé sem obras é morta, diz o apóstolo Tiago. E isso não significa que nossas obras nos salvam, mas significa que uma fé genuína sempre produz movimento. Noé construiu a arca antes de ver uma única gota de chuva. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro saiu do barco antes de ter certeza de que não ia afundar. A fé não espera todas as condições estarem perfeitas para agir. A fé age no meio da tempestade, age no meio da dúvida, age no meio do impossível. E eu quero te perguntar hoje: existe alguma área da sua vida onde você está esperando as circunstâncias mudarem para então começar a crer? Inverta essa ordem. Creia primeiro, haja com fé, e observe Deus abrir o caminho onde você só enxerga uma parede. A montanha não se move antes da fé, ela se move em resposta à fé. E o terceiro ponto, talvez o mais importante de tudo, é este: a fé que move montanhas está ancorada não em si mesma, mas em quem você crê. Jesus não disse que o segredo era ter uma fé enorme. Ele disse que uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já seria suficiente. Sabe o que isso significa? Significa que o poder não está na quantidade da sua fé. O poder está no objeto da sua fé. Você pode ter uma fé pequena, trêmula, com dúvidas e tudo, mas se essa fé estiver depositada no Deus que criou o universo com uma palavra, no Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, no Deus que abriu o mar vermelho, que curou leprosos, que deu visão a cegos e vida a mortos, então essa pequena fé se conecta a um poder infinito. É como uma tomada elétrica. A tomada é pequena, mas quando ela está conectada à fonte certa, ela consegue acender uma cidade inteira. Conecte a sua fé, por menor que ela pareça hoje, ao Deus que nunca falhou e nunca falhará. Eu quero falar diretamente com você que está com o coração pesado agora. Talvez você tenha orado e não viu resposta ainda. Talvez você tenha acreditado e a situação ainda não mudou. Eu não tenho como saber exatamente o que você está enfrentando, mas sei de uma coisa: Deus vê, Deus sabe, e Deus não abandona quem confia nele. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Às vezes a montanha demora a se mover porque Deus está fazendo algo em você enquanto faz algo por você.
O processo é parte do propósito. A espera também é fé. Então hoje, não desista. Não troque a sua fé pelo desespero. Não permita que a demora da resposta apague a certeza da promessa. Levante os seus olhos do tamanho da montanha e fixe o seu olhar no tamanho do seu Deus. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que começou uma boa obra em você vai completá-la. E aquela montanha que parece impossível de mover, ela vai se mover no tempo certo, do jeito certo, para a glória daquele que é digno de toda honra e toda adoração. Vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço por cada vida que recebeu essa palavra hoje. Senhor, aumenta a nossa fé, não para que as coisas sejam fáceis, mas para que a tua glória seja revelada em cada situação impossível que enfrentamos. Que cada montanha em nossas vidas se mova pelo poder do teu nome, e que ao final seja somente teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.